Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, para juntos fazermos a leitura da Palavra de Deus. Como é bom estar com vocês! Então vamos que vamos, né? A gente já começa aí com os aniversariantes, que se você não quiser ouvir os aniversariantes, é só passar um pouquinho para frente e começar direto na leitura, tá bom? Mas você quer, né? Então temos aqui a Leone Macedo, que ela é de Poxoréu, mas ela mora em Jucimeira. Parabéns para ela. A Fabi Souza, aliás, o Fábio Souza, desculpa, mora em Imperatriz, Maranhão. A Olga Souto, de Uberlândia. A Paola, também de Uberlândia. Parabéns para vocês. A Nilce Neves, de Guiratinga, e a Mariese também. Essas duas eu sei que os parabéns vão chegar até elas, porque temos o Salatiel e temos o Eliezer aí conosco, de Guiratinga, participando conosco na leitura. Leva meus parabéns para elas e diga para elas entrar no canal, fazer parte conosco, se inscreverem, ler a Bíblia conosco, tá bom? Os demais, se Deus quiser, vai chegar até eles também os parabéns, né? A Paola é minha neta Ibelina, né? Ai, muito tempo, hein? Tá grandona, tá? Já é formada. E é isso aí. Gente, vamos que vamos para a leitura, né? O pessoal aí, alguns querendo saber a história do Tchu, né? Que eu falei que eu ia falar. Por conta daquela história que aconteceu lá, do povo sair entrando, ninguém sabia o que era, e foram entrando sem saber o que era, mas foram, né? Diz a palavra que eles entraram sem nem saber o que estava fazendo, não sabia o que era, e entraram para dar lá os urros deles lá, né? Então, eu falei que eu ia contar para vocês a história do Tchu, que tinha a ver com esse acontecimento, né? Do pessoal que foi sem saber por que estavam indo ali naquele lugar, né? Mas, deixa eu saber se tem mais alguém querendo ouvir essa história, tá? Vou pegar um dia que a leitura for menor e aí eu vou contar para vocês. Quero pegar a história direitinho e contar para vocês aqui a história antes, né? De contar a história do Tchu, aí eu vou relembrar o texto que nós lemos, tá bom? Vamos então hoje para a leitura, segundo Reis 18, do capítulo 13, capítulo 18, do versículo 13 até o capítulo 19, versículo 37. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria em Laquis: cometi um erro. Se você se retirar, eu lhe pagarei qualquer tributo que exigir. O rei da Síria exigiu 10.500 quilos de prata e 1.050 quilos de ouro. Para juntar esta quantia, Ezequias usou toda a prata guardada no templo do Senhor e nos tesouros do palácio. Arrancou até o ouro das portas e dos batentes do templo do Senhor, que ele havia coberto com ouro, e entregou tudo ao rei da Síria. Apesar disso, o rei da Síria enviou de Laquis seu comandante-em-chefe, seu comandante-em-chefe, seu comandante de campo e seu porta-voz, juntamente com um grande exército para confrontarem o rei Ezequias em Jerusalém. Os assírios se posicionaram ao lado do aqueduto que abastece o tanque superior perto do caminho para o campo onde se lava a roupa. Mandaram chamar o rei Ezequias, mas ele enviou os seguintes oficiais ao encontro deles: Eliaquim, filho de Uquias, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e Joá, filho de Asaf, o historiador do reino. O porta-voz do rei assírio mandou que transmitissem essa mensagem a Ezequias: assim diz o grande rei da Síria: em que você confia que lhe dá tanta segurança? Pensa que meras palavras podem substituir experiência e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra sob o seu peso e perfura sua mão. O faraó, rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Talvez vocês digam: confiamos no Senhor nosso Deus.
Mas não foi ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários e altares dele e obrigou todos em Judá e em Jerusalém a adorarem somente no altar em Jerusalém? Vou lhes dizer uma coisa. Façam um acordo com meu senhor, o rei da Síria. Eu lhes darei 2.000 cavalos se forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-los. Com seu exército minúsculo, como podem pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército de meu senhor, mesmo com a ajuda dos carros de guerra e dos cavaleiros do Egito? Além disso, imaginam que invadimos sua terra sem a direção do Senhor? Foi o próprio Senhor que nos disse: ataquem essa terra e destruam-na. Então Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá disseram ao porta-voz: por favor, fale conosco em aramaico, pois entendemos bem essa língua. Não fale em hebraico, pois o povo sobre o muro o ouvirá. O porta-voz, no entanto, respondeu: vocês pensam que meu senhor enviou essa mensagem apenas para vocês e para seu senhor? Ele quer que todo o povo a ouça, pois quando cercarmos esta cidade, eles sofrerão junto com vocês. Ficarão tão famintos e sedentos que comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Então o porta-voz se levantou e gritou em hebraico: ouçam esta mensagem do grande rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane. Ele jamais será capaz de livrá-los de meu poder. Não deixem que ele os convença a confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade jamais cairá nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Estas são as condições que o rei da Síria oferece. Façam as pazes comigo. Abram as portas e saiam. Então cada um de vocês continuará a comer de sua própria videira e de sua própria figueira e a beber de seu próprio poço. Depois providenciarei que sejam levados a outra terra como esta, uma terra com cereais e vinho novo, com pão e vinhedos, com olivais e mel. Escolham a vida e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias quando ele tentar enganá-los, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses de alguma outra nação livraria seu povo do rei da Síria? O que aconteceu aos deuses de Amate e de Arpade? E quanto aos deuses de Sefarfaim, de Ena e de Iva? Acaso algum deus livrou Samaria de seu poder? Qual dos deuses de qualquer nação foi capaz de livrar seu povo de meu poder? O que os faz pensar que o Senhor pode livrar Jerusalém de minhas mãos? Mas o povo permaneceu em silêncio e não disse uma palavra sequer, pois Ezequias havia ordenado: não lhe respondam. Então Eliaquim, filho de Ilquias, administrador do palácio, Sebna, secretário da corte, e Joá, filho de Asaf, historiador do reino, voltaram a Ezequias, rasgaram suas roupas e foram contar ao rei o que o porta-voz tinha dito. Quando o rei Ezequias ouviu esse relato, rasgou as roupas, vestiu-se com pano de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou Eliaquim, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e os principais sacerdotes, todos vestidos com panos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz o rei Ezequias: hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. É como quando a criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Contudo, talvez o Senhor seu Deus tenha ouvido o porta-voz que o rei da Síria enviou para desafiar o Deus vivo e o castigue por suas palavras. Por favor, ore por nós que restamos. Depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta Isaías, ele respondeu: digam ao rei que assim diz o Senhor: não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria, e ele receberá notícias que o farão voltar para sua terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Enquanto isso, o porta-voz partiu de Jerusalém e foi consultar o rei da Síria, pois tinha sido informado de que o rei havia deixado Laquis e estava atacando Líbina. Logo depois, o rei Senaqueribe
recebeu a notícia de que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído com seu exército para lutar contra ele. Então enviou seus homens de volta a Ezequias em Jerusalém com a seguinte mensagem. Esta é uma mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que seu Deus, em quem você confia, o engane com promessas de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Síria. Que desafio, hein, gente? Você sabe muito bem o que os reis da Síria fizeram por onde passaram. Destruíram completamente todos que atravessaram seu caminho. Quem é você para escapar? Acaso os deuses de outras nações como Gozã, Arã, Rezefe e o povo de Éden que estava em Telassar as livraram? Está desafiando o nosso Deus vivo, único e verdadeiro. Meus antecessores destruíram todos eles. O que aconteceu ao rei de Amate e ao rei de Arpade? O que aconteceu aos reis de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor. Ó Senhor, o Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criastes os céus e a terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria destruíram todas essas nações. Lançaram os deuses dessas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los. Não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ouvi sua oração a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. E o Senhor proferiu esta palavra contra ele. A filha virgem de Sião o despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém enquanto você foge. A quem você desafiou e de quem zombou? Contra quem levantou a voz? Para quem olhou com arrogância? Para o Santo de Israel. Por meio de seus mensageiros desafiou o Senhor. Disse, com meus numerosos carros de guerra conquistei os montes mais elevados, sim, os picos mais remotos do Líbano. Cortei seus cedros mais altos e seus melhores ciprestes. Cheguei às suas regiões mais distantes e explorei suas florestas mais densas. Cavei poços em muitas terras estrangeiras e me refresquei com sua água. Com a sola de meu pé sequei todos os rios do Egito. Mas você não sabe? Eu decidi tudo isso há muito tempo. Planejei essas coisas no passado distante e agora as realizo. Planejei que você transformaria cidades fortificadas em montes de escombros. Por isso seus habitantes perdem as forças e ficam assustados e envergonhados. São frágeis como a relva, indefesos como brotos verdes e tenros. São como capim que surge no telhado, queimado antes mesmo de crescer. Mas eu o conheço bem, sei onde está e sei de suas idas e vindas. Sei como se enfureceu contra mim, e por causa de sua raiva contra mim e de sua arrogância que eu mesmo ouvi, porei minha argola em seu nariz e meu freio em sua boca. Eu o farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Então Isaías disse a Ezequias: esta é a prova de que minhas palavras são verdadeiras. Neste ano vocês comerão somente o que crescer por si, e no ano seguinte o que brotar disso. Mas no terceiro ano semeiem e colham, cuidem de suas videiras e comam de seus frutos. Vocês que restarem em Judá, os que escaparem da destruição, lançarão suas raízes em seu próprio solo,
crescerão e darão frutos, pois um remanescente de meu povo sairá de Jerusalém. Um grupo de sobreviventes partirá do monte Sião. O zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. Glória a Deus. E assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: seus exércitos não entrarão em Jerusalém, nem dispararão contra ela uma só flecha. Não marcharão com escudos fora de suas portas, nem construirão rampas de terra contra seus muros. O rei voltará à terra dele pelo mesmo caminho por onde veio. Não entrará na cidade, diz o Senhor. Por minha própria honra e por causa de meu servo Davi, defenderei esta cidade e a libertarei. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então, Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu para sua terra. Voltou para Nínive e ali ficou. Certo dia, enquanto ele adorava no templo seu deus Nisrod, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Desculpa, é Nisroque, tá? Que tem Nisrod e agora esse é Nisroque. Mataram a espada, fugiram para a terra de Ararat, e outro filho, Esar-Adom, se tornou seu sucessor na Síria. Atos 21, de 1 a 17. Depois de nos despedirmos, navegamos em direção à ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e então a Pátara. Ali embarcamos num navio que partia para a Fenícia. Avistamos a ilha de Chipre, passamos por ela à nossa esquerda e aportamos em Tiro, na Síria, onde o navio deixaria sua carga. No desembarque, encontramos os discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana. Pelo Espírito, eles advertiam Paulo de que não fosse a Jerusalém. Ao fim de nosso tempo ali, voltamos ao navio e toda a congregação, incluindo mulheres e crianças, saíram da cidade e nos acompanhou até a praia. Ali nos ajoelhamos, oramos e nos despedimos. Então subimos a bordo e eles voltaram para casa. Depois que partimos de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia. No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa de Filipe, e o evangelista, um dos 7 que tinham servido na igreja de Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Muitos dias depois, chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Em seguida disse: o Espírito Santo declara: assim, o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ele, porém, disse: por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Quando ficou evidente que não conseguiríamos fazê-lo mudar de ideia, desistimos e dissemos: que seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, arrumamos nossas coisas e partimos para Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minazon, né? Isso mesmo. Não, Minazon. Nascido em Chipre. Gente, eu fico na confusão porque o S tem som de Z entre vogais e aí eu tenho que ficar... Desculpa aí. Em Chipre, um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos deram calorosas boas-vindas. Salmo 149, de 1 a 9. Louvado seja o Senhor. Cantem ao Senhor um cântico novo.
Cantem louvores a ele na congregação dos fiéis. Ó Israel, alegre-se em seu Criador. Ó povo de Sião, exulte em seu rei. Louvem o nome dele com danças, acompanhadas de tamboris e harpas, pois o Senhor tem prazer em seu povo. Ele coroa os humildes com vitória. Alegrem-se os fiéis, porque ele os honra. Cantem de alegria em suas camas. Louvores a Deus estejam em seus lábios, e uma espada afiada em suas mãos, para se vingarem das nações e castigarem os povos, para prenderem seus reis com algemas e seus líderes com correntes de ferro, para executarem a sentença escrita contra eles. Esse é o glorioso privilégio de seus fiéis. Louvado seja o Senhor. Provérbios 18, 8. Calúnias são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Então, para de ouvir calúnias. Gente, encerramos nossa leitura por hoje. Peço a você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Peço a você que já é inscrito e ainda não ativou o sino de notificações, ative o sininho de notificações. Peço a você que já é inscrito, já ativou o sininho, que compartilhe esse nosso canal a muitas pessoas para que venham participar conosco. Nós estamos com 384 pessoas inscritas. Traga pessoas para o nosso canal para ser bem abençoado como nós, para receber essa bênção maravilhosa da leitura da palavra de Deus. Que Deus abençoe ricamente sua vida. Não se esqueça de deixar aí um comentário legal para a gente. Não se esqueça de dar o seu like, né? Um joinha aí para nós. É muito importante isso para o nosso canal e eu fico muito feliz procurando responder cada mensagenzinha, cada coraçãozinho, pelo menos eu dou um like lá para vocês. Muito obrigada àqueles que já partilham sempre conosco dessas mensagens aí, deixando aí no nosso canal, tá bom? Grande abraço, olha, provavelmente até segunda-feira o presente da Cida Albino já deve chegar na casa dela, segunda ou terça. Eu devo mostrar aqui para vocês, que eu falei para ela não abrir sem me falar, que eu quero que ela faça um vídeo pra gente estar mostrando aqui no canal, tá bom? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento e o meu também, em nome de Jesus. Amém? Deus é justo e bom. Vamos?